Tá bom. Bom, boa tarde, amigos. Mais uma gravação aqui do Telegram. Questões do livro Prosa, Verso e Questões, né? Livro tão legal que a gente lançou já tem quase mais de um ano. Vamos que vamos, pessoal. Simulado um, questão 4. Simulado 21, questão 4. Vamos lá. Considerando os aspectos linguísticos e gramaticais do texto Genialidade Brasileira, julgue os itens a seguir. Então, primeiro item. É por isso que seria excelente, de vez em quando, uma cartinha como aquela de Remy de Gourmont, a Figueiredo Pimentel. Então, primeiro esse período, depois. E deixe-se dessa história de gênio, grandeza, importância e riquezas incomparáveis, que é bobagem. Então, ele quer as classificações do quê, né? É por isso que. E deixe-se dessa história que ele está falando que elas apresentam a mesma classificação, não apresentam. Embora sejam conjunções, mas elas não são conjunções idênticas. Primeiro caso, é por isso que a gente tem conjunção integrante. Quer dizer, não, conjunção integrante não. É por isso que, esse por isso, locução conjuntiva, mas o é que é partícula expletiva. Então, é uma estrutura gramatical que nem função sintática tem, né? Partícula expletiva, de realce. No segundo caso, deixe-se dessa importância, tem uma ordem aí, o verbo está no imperativo. Então, quando a gente tem uma estrutura no imperativo, na sequência se tem a explicação da ordem. A estrutura é sempre ordem, explicação da ordem. Então, o segundo que, é uma conjunção coordenativa explicativa. Aliás, essa é uma das maneiras que se emprega para diferenciar as orações explicativas das adverbiais causais. A oração adverbial causal, ela funciona como se fosse um adjunto adverbial da principal. E a explicativa não, ela está coordenada, então ela não exerce função sintática. E a explicação, 90% das vezes, vem associada a uma ordem. No primeiro caso, partícula expletiva. Segundo caso, quer dizer, parte da partícula expletiva, né? Porque a partícula é que. E no segundo caso, conjunção coordenativa explicativa. Pô, essa questão foi muito legal, porque, em geral, as pessoas têm muita dificuldade de identificarem as partículas expletivas. Mas, por outro lado, era uma questão fácil de acertar, que está na cara que elas não são a mesma coisa, né? Partícula expletiva, outra conjunção, dificilmente você vai errar a questão dessa. A não ser que julgue muito de primeira vista. Dois, essa falsa noção da genialidade brasileira é a mesma do Brasil, primeiro país do mundo. Tudo bem. E ele está dizendo que deve ser empregado como predicativo, razão que justifica o emprego da vírgula. Tá, o emprego da vírgula, tudo bem. Mas a grande dificuldade é que a pessoa que pegar isso aqui para analisar pode entender que se trata de um aposto, que também é um termo explicativo. Aposto e predicativo são termos explicativos. Então, por que que a pessoa pode errar? Porque ela pode entender que é um aposto, porque se trata de explicação. Mas para ser aposto, ele precisa, além de explicar, também substituir o termo anterior. E reparem que, primeiro país do mundo, ele não consegue substituir, ele só explica. Então, é predicativo. Então, é verdade, está certo. Mas era uma questão que poderia gerar, vamos dizer assim, uma indecisão, uma bola dividida. Olha, 3. Pode-se afirmar que, de acordo com o contexto em que foram empregadas as expressões Santo Deus, olhem a mania nacional de classificar palavreados de literatura. Tem discursos sonoros? É literatura. Os períodos rolam bonito? Literatura. O final é pomposo? Literatura, nem se discute.
Tem asneiras? Tem, muitas. Santo Deus. E eita nós, presente no trecho sem nós, a Sociedade das Nações dá em droga. Vocês vão ver. Wagner é canja para Carlos Gomes. Em Berlim, como em Sydney, em Leningrado, como em Nagasaki, só temos admiradores invejosos. O universo inteiro nos contempla. Eta nós. São duas expressões, né? Eta nós e é, Santo Deus. E ele está falando que isso é interjeição. É uma questão difícil, porque muita gente acha que interjeição é meio que restrito a sons onomatopeicos, né? Do tipo, ih, irra, ufa, né? Igual a gente via no antigo Emília no País da Gramática, né? Quando ela entra na terra das interjeições, tem aqueles is grandões e tal. Mas nem só i, u, a, ufa é a interjeição. Expressões que denotem o estado emocional também são interjeições. Então, nesse caso, Santo Deus e Eta nós são consideráveis interjeições, está certo. Número 4. Lado a lado, todas as épocas, todas as escolas, todos os matizes. Ele tira a vírgula obrigatória, que tem por objetivo evidenciar a elipse do verbo estão. É verdade, tinha que ter uma vírgula depois de lado a lado, né? Lado a lado, e, na verdade, de todas as maneiras aqui teria vírgula, né? Lado a lado, junto verbial, vírgula, estão. Ou lado a lado, para fazer a supressão, que é a zêugma, também deveria haver. O Machado não botou. Não quero defender o Machado aqui, mas aqui, na época do Machado, a pontuação se dava de maneira prosódica e não sintática. Então, por isso que ele não colocou. Mas é isso. A vírgula aqui tinha pelo menos duas razões para ser colocada. Não colocou, é, ele errou e a questão está certa, porque verdadeiramente foi suprimida uma vírgula obrigatória. Muito bem. E é isso? Já acabou? Forte abraço, até a próxima, meus amigos.